E aí, Olá, Lucas? tudo Tudo, bem? tudo bem e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, e você? Muito bem também, tudo certinho. Pessoal, acho que vai entrando aos poucos. Lucas, qual que é a ideia desse bate-papo? Eu queria que pegar a sua visão sobre relacionamentos, principalmente entre pais e filhos, que necessariamente, pelo que eu entendo, tem que ter um bom relacionamento entre homem e mulher para poder ter esse relacionamento entre pais e filhos também de uma forma saudável, né? E era essa visão que eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né, de como é essa sua visão, pela visão sistêmica, pela visão das constelações. Né? Talvez a gente comece assim de uma forma mais abrangente e depois a gente vai pegando alguns pontos e aprofundando um pouco mais. O que você acha? Pode ser, combinado. Primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite. Eu que E é um agradeço. tema, e esse é um tema realmente muito abrangente, como você mesmo disse, e a gente poderia separar ele em dois pedaços, né? Um é esse que eu vou passar de imediato da visão sistêmica, das constelações, essa ordem que existe, uma ordem que seria mais apropriada, né, com que nós pudéssemos seguir, daquela parte prática, né, que é onde realmente as coisas acontecem, onde os relacionamentos se constroem ou se destroem, que o resultado o lado positivo disso vai ser o que? A distância menor entre teoria e prática, né? Sempre que a gente fica muito distante da teoria e da aplicação prática, isso vai gerar um sofrimento. Então vamos pegar pais e filhos, né? Vamos começar pelo exemplo mais tradicional. Então tem lá um homem e uma mulher que por algum motivo que seja se juntaram e ali geraram um filho. Aqui nesse primeiro momento já é possível observar algumas questões, né? E como você já bem trouxe, né, a importância desse relacionamento de casal para que a questão do filho também seja harmoniosa. Mas a gente pode dar um passinho atrás ainda e voltar até antes do filho existir. Então, como já era essa relação antes do filho existir? Como que esse homem, como que essa mulher já se portavam, já agiam, como que estava esse relacionamento antes do filho vir ao mundo? Quais as buscas desse casal? Será que esse filho foi realmente planejado? Não foi? Quais as motivações que levaram esse casal a ter filhos? Isso dentro de um conceito mais tradicional. Pode haver outras formas do filho vir ao mundo, até por uma agressão, né, de um homem, um estupro de uma mulher e surgir ali, enfim, a criança, que é um outro assunto. Mas nesse modelo, quais foram essas motivações? Porque aqui a gente já vai ter um start e vai partir de um ponto que o filho é uma continuação desse casal. Então essas motivações iniciais e a vida do casal na origem já vai ter um peso bem grande na formação dessa criança, seja na parte comportamental e seja na relação entre os pais e o filho. E aí o filho nasce, né? Chegou lá, o filho nasceu, se é o primeiro filho, né, os pais vão aprender a ser pais, né, tanto o homem quanto a mulher, eles também nascem nesse momento para os personagens, né, para os papéis de pai e para o papel ali de mãe e o filho que agora vem como uma novidade dentro daquele lar. Aqui nós já temos um ponto também a ser colocado com bastante carinho, né? Que é a lei da ordem. Então nós tínhamos antes um relacionamento entre um homem e uma mulher que depois se originou um filho. E muitos casais, após o nascimento dos seus filhos, eles perdem ou deixam de vivenciar suas vidas como casal, como marido e como mulher. E isso enfraquece muito não só a relação, mas também o cuidado desses pais para com o filho, aonde se desconfigura a formatação inicial, né, a formação inicial desse casal, que era o relacionamento amoroso entre eles, e passa então a se tornar pai e mãe. E aí muitas pessoas geralmente perguntam, mas então os filhos não são a prioridade do casal? Eu digo que sim, digo que não ao mesmo tempo. Claro, se você tem filhos, ele vai requerer sim a sua atenção,
os seus cuidados, não adianta somente terceirizar a educação, enfim, terceirizar os cuidados da criança, sim, nesse sentido é uma prioridade. Mas, quando a gente olha para a ordem natural do sistema, a prioridade maior deveria ser o quê? O casal continuar a se amar, o casal continuar a ter uma vida de casal. Afinal, graças a esse amor inicial, esse filho veio ao mundo. E essa chama acesa do amor, quanto mais o casal conseguir mantê-la, mais esse filho vai ficar feliz. Porque senão o próprio filho ele perde referência. Porque quando ele olha para a mãe, quando ele olha para o pai, ele não enxerga as referências de homem e de mulher. Ele só está enxergando a referência dos personagens, do papel. E isso vai faltar para ele lá na frente, quando a maturidade lhe for chegando através da idade, esse referencial do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, do que é ser um casal, do que é se relacionar afetivamente, tudo isso vai enfraquecendo. E aí o casal também vai, digamos assim, adoecendo na sua relação por ter colocado o filho como prioridade única, ou seja, todas as motivações passam a ser a criança, o relacionamento ele tende a acabar, e se não acaba, eles continuam juntos, mas já não há mais vínculo, já não há mais relacionamento. Então há uma separação que acontece, mesmo que seja só de sentimentos, e isso também vai refletir na criança, isso vai refletir no filho. E tudo isso vai o quê? Prejudicar a relação entre pais e filhos. Tudo isso vai deixar essa relação mais conflituosa. Chegando ao ponto, por exemplo, dessa criança, quando ela olha para esses pais que deixaram de ser homens e mulheres, né, que deixaram de se relacionar afetivamente, e essa criança ela pode, em algum momento, mesmo que inconsciente, querer ocupar esse buraquinho. Então a filha assume lá o papel da mãe ou da mulher, e aí ela tem uma relação mais igualitária com o pai, ou o menino assume uma relação mais igualitária com a mãe. Isso tudo vai desconfigurando aquele núcleo familiar. E aí chega um momento que ninguém mais consegue conversar com ninguém, ninguém consegue mais entender qual a sua função dentro de uma casa. Então é muito importante a gente falar dessa relação a partir do ponto dessas funções. Então sim, tem o pai, sim, tem a mãe, tem o casal e tem o filho. Cada um precisa estar no seu devido lugar, cumprindo a sua função. Qualquer coisa que faça com que um deles ou todos eles saiam deste lugar, deste quadradinho, desta ordem natural da vida, vai gerar conflito. E esse conflito vai somatizar principalmente nas crianças. A criança, por ser mais suscetível às influências dos adultos, elas acabam pegando para si, entre aspas, essas dores entre os pais. Tem filhos, por exemplo, Henrique, que eles querem salvar o relacionamento. Eles veem que os pais deixaram de ser um casal e a chama lá está apagando. A criança, o filho, entra nessa luta incessante de querer que pai e mãe continuem juntos se amando. Como que ela faz isso às vezes? Dos meios mais diferentes e inusitados possíveis. Às vezes tendo problema na escola, porque ela vai gerar a atenção dos dois. E tudo Às isso vezes, de forma inconsciente, né? Ela nem tem essa na percepção. maioria dos casos é de forma inconsciente, principalmente para a criança. Ela começa o quê? A adoecer, porque ela vai adoecer, ela vai precisar do cuidado dos dois. Ou ela começa a demonstrar sentimentos até de uma certa tristeza, mais com um, mais com o outro, sempre para tentar chamar a atenção do outro par, né? Ou da mãe ou do pai, para ver se eles conseguem se conversar. De certa forma, quando a gente analisa isso, é uma autopunição que essa criança faz e não está nem sabendo o que está acontecendo. E os pais, por sua vez, também não imaginam que esses comportamentos da criança foram originários através deles próprios, que deixaram de se amar, que deixaram de manter o relacionamento. Claro que isso não precisa, né, para quem está assistindo a gente, gerar culpa. Ninguém erra porque quer, ninguém comete equívocos porque quer. As coisas pedem que sejam de uma forma, devido às situações, só que aí a gente mantém isso para sempre. Então, em algum momento, se a gente precisa sair da ordem, ok, a vida ela é feita de movimentos. É como eu falei, vida teórica, vida prática. Então, se a gente se identificou em algum momento saindo da linha correta de comportamento, da ordem correta, tudo bem,
mas no momento seguinte a gente deveria voltar para o nosso devido lugar. E aí a família vai se construindo de forma mais assertiva, pais e filhos. Pode Pode continuar. perguntar. Não, Não, pode falar. não necessariamente um casal precisa ser ali o homem e a mulher, independente se eles estão juntos ou separados, eles sempre vão continuar sendo pai e mãe, né? Exato. Mesmo que exista uma separação, eles vão continuar sempre no papel de pai e mãe, pode não ser mais marido e mulher, né? Sim. Sim, para o filho ou para a filha, né? Sempre o pai vai ser o pai, sempre a mãe vai ser a mãe. Né? Nós somos constituídos, construídos e fomos formados por estes dois, por este casal. Metade do nosso pai, metade da nossa mãe, tanto biologicamente quanto pelas questões de comportamento, pelas questões de características, pelas emoções. Isso é que nos compõe. Uma criança pequena e até mesmo um adulto não entende muito bem quando os pais chegam para o filho, né, e fala assim, ó, nós vamos se separar. Na cabeça dessa criança, ela fala, mas como é que eu vou ficar sem pai, ficar sem mãe? Como é que eles vão se separar? Porque dentro de mim é uma coisa só, eu sou um resultado destes dois. Então precisa haver esse cuidado dos pais na hora de comunicar à criança de que papai e de que a mamãe continuarão sendo papai e mamãe, só que cada um morando num lugar diferente. Que não muda nada para essa criança. Que ele sempre terá a disponibilidade dos pais, que ele sempre terá o amor, seja do pai, seja da mãe. Isso é fundamental para que aquela criança permaneça saudável. Porque realmente o que você falou, os pais serão sempre pais, né? Os filhos não entendem muito bem quando fala dessa questão de separação, porque como se separa aquilo que é unido? E realmente os pais se separam de casal, né? Então não é pai e mãe que separa, é o homem e a mulher que separa do relacionamento. Mas o pai e a mãe sempre continuarão para sempre. E aqui a gente está falando de uma separação funcional, vamos dizer assim, que os dois estão preocupados ali com a criança, em comunicar, em saber a posição de cada um, né? Tem questões que são disfuncionais, né? Quando até um Sim. dos lados começa a falar mal do outro para a criança. Como que é isso na visão sistêmica, Lu? Então, pegando de novo, né, a criança, por ela ter dentro dela muito forte pai e mãe, quando um dos lados fala mal do outro para essa criança, né, então, vamos supor, aconteceu lá a separação, vai para uma briga judicial, enfim, seja lá como for a situação, aí a mãe fala mal do pai, né? Ah, seu pai está querendo tirar isso aqui da mamãe, seu pai não é legal, seu pai é uma pessoa ruim. O que a criança está ouvindo na mente dela? Nossa, minha mãe acha que metade de mim não é bom. Minha mãe acha que metade de mim é ruim. Minha mãe acha que metade de mim quer tomar proveito dela. E vice-versa, quando o pai também fala da mãe para a criança. O filho entende que o pai está falando dos 50% que é da própria criança. E isso gera um conflito ali dentro. A criança passa a sofrer, a criança passa a se punir muitas vezes. E numa separação, quando ela não é muito bem resolvida, o filho ele tende a assumir o lado, ou seja, comprar a briga, se é que a gente pode falar assim, do lado que ele entende sendo o mais fraco, ou aquele mais frágil. Então ele acaba assumindo aquele papel de defensor e vai fazer o quê? Com que o outro lado sofra. Isso acontece bastante. É uma certa vingança por amor. Não é tão saudável assim, mas acontece, né? E digamos que a mãe fala para a criança, ou o pai fala para a criança, né? Olha, você vai lá na casa do seu pai, ou você vai lá na casa da sua mãe, lá no dia pré-estabelecido, mas você vai lá e vai ficar observando tudo para a mamãe, ou vai ficar observando tudo para o papai. Depois você vem e você me conta tudo. A criança, por fidelidade a essa mãe ou a esse pai que deu essa ordem, ela não vai conseguir, por exemplo, aproveitar a sua passagem com o pai ou com a mãe que é do dia certo lá. E se ela quebrar essa promessa que ela fez, de novo, ela vai sofrer, ela não vai conseguir se sentir bem. O que pode acontecer nesses casos, inclusive, é a criança ter até comportamentos ansiosos demais, ter comportamentos com distúrbios comportamentais, mentais, inclusive, porque ela entra numa pane cerebral que ela não sabe o que ela faz. Que a mãe ou o pai deu uma ordem
Só que se ela quebra essa ordem, ela machuca o outro, aí ela não quer machucar o outro, mas não quer desagradar aquele que deu a ordem. Olha o conflito que a gente coloca em cima da criança, ao ponto da criança passar até a se agredir, ela passar até a se machucar. Porque ela não quer machucar nenhum dos dois, então ela se machuca, porque é o que sobra para ela é isso. Então, vários desvios de comportamento da criança pode ser por conta até de uma alienação parental, que isso, inclusive, se for bem estruturado e tiver uma comprovação psicológica, pode até o pai que assim faz perder a guarda ou perder até a oportunidade de estar junto com a criança, né? Já não sei dizer se é um crime exatamente, mas tem algo ali no código da família, né, da criança e do adolescente, que se houver isso aí, a criança tem a proteção até da justiça. Tá. E aí a gente deu um passo, você falou, deixa eu dar um passo para trás, né, para falar. Se a gente der um outro passo ainda, a gente tem que lembrar que o pai e a mãe, eles foram filhos também, né? Então, tudo o que aconteceu lá na família deles, de certa forma, eles trazem isso e meio que a criança vai sentir isso também, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importante, porque antes de ser pai, antes de ser mãe, foram filhos, né? E aí é que tá, né? Como é que esse homem ele está disponível para um relacionamento de casal? Como é que essa mulher está disponível para um relacionamento de casal? Porque se esse homem ou essa mulher teve na sua família de origem, ou seja, nos seus pais, algum ponto de conflito que faz com que esse homem e essa mulher permaneçam infantilizados, digamos assim, ou seja, não alcançando a maturidade que a vida pede numa determinada idade, então é aquele adulto que permanece o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, é aquela mulher adulta que permanece sendo o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, e aí começam a se relacionar, não há uma disponibilidade de homem para mulher, de homem para casal, né? Ali vai gerar o quê? Um conflito. Ambos do casal deveriam estar disponíveis por igual. Então vamos pegar, né? Vou usar você de exemplo. Seu Henrique, ele lá com os pais dele não teve uma organização correta, teve algum conflito que o fez ficar infantilizado. Geralmente ele vai buscar na sua parceira algo que complemente. Vai buscar possivelmente a mãe, pode ser em alguns casos até que busque aspectos do pai, que isso também acontece, né? Se fala muito do homem buscar a mãe, mas também acontece em buscar aspectos do pai. Então aqui a gente tem um relacionamento que não é entre homem e mulher, é entre filho e alguém que está num lugar maior. E nesse relacionamento, este que está no lugar maior vai ter sempre a tendência de fazer mais do que esse que está no lugar menor. Porém, os dois lados não ficarão felizes e plenos o suficiente. Agora, digamos que essa relação, né, meia descompensada, gerou um filho. Como é que esse homem, que não está no seu papel de homem, ele ainda é uma criança perante a organização, vai cuidar de uma outra criança? E essa mãe, que também tem uma sobrecarga de peso maior, né, por ter assumido um papel que não era dela, como que ela vai cuidar da criança? Ela já está cuidando do marido. Então, tudo isso seria interessante ser olhado antes para que um homem, para que uma mulher estivessem mais disponíveis para ser realmente pais. Então, é um ponto muito importante, né? Olhar para suas questões internas e olhar para o seu sistema de origem. É muito fácil a gente culpar os nossos parceiros, né? Mas não olha para o nosso lado. É muito fácil a gente olhar para os filhos e culpá-los também, né? E não olha para o nosso lado, né? Se filho é uma somatória de 50% pai e mãe, quanto melhor estiver um pai e uma mãe, melhor esse filho vai ficar. Então, às vezes a mãe ou o pai, é mais comum a mãe, né, vir buscar ajuda para a relação de filho. Ela pergunta, mas o que eu posso fazer para o meu filho ficar bem? Ainda mais quando é filho pequeno. Eu falo assim, ó, se você ficar bem, se você for uma mulher feliz, se você conseguir dentro do seu relacionamento ter um relacionamento equilibrado, 50% do seu filho já vai estar bem. E aí, com essa motivação, pode ser que o outro lado, ou seja, o pai, também queira ficar bem. E aí, a chance do filho ficar melhor cresce cada vez mais. Então, não dá para tratar, dentro da visão sistêmica, somente do filho. Senão acontece o quê? Coloca-se a criança num tratamento intensivo, às vezes com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, aí para distrair, põe... Isso, aí para distrair põe no futebol, põe na dança, no balé, faz inglês, faz espanhol,
e ainda olha para a criança e fala, mas onde é que eu estou errando? Né? Que eu estou te dando tudo, estou te proporcionando os melhores profissionais. E aí quando essa mãe ou esse pai olha para a vida deles próprios, vê que eles também não estão disponíveis nem para eles, quem dirá para o filho. Né? Então é importante que os pais olhem para a relação entre si e para suas famílias, para que esse filho fique cada vez melhor. Então na visão sistêmica a gente olha sempre o todo, não dá para trabalhar partes isoladas porque a gente perde força na resolução dos conflitos. E trazer também essa, principalmente talvez, essa autorresponsabilidade de olhar para si mesmo, né? Sem Ver quais dúvida. são as minhas demandas, o que eu preciso consertar lá atrás, para poder depois começar a olhar para o meu parceiro, para minha Uhum. parceira, olhar para o meu filho, mas antes olhar para dentro de mim. Né? Como que eu Uhum. vou esperar algo do outro ou do meu filho que eu não tenho? Como que eu quero que ele me Uhum. dê? Eu Sim. quero dar algo que eu não tenho. Sim. E essa cobrança, ela gera muito sofrimento, né? Porque o outro, e até mesmo o filho, por mais que ele tente, por mais que o filho faça de tudo, às vezes até dando a sua própria vida, isso é algo pesado, mas às vezes o filho dá a sua própria vida. Há casos de suicídio que os filhos estão dando a sua vida para salvar o relacionamento dos pais, há casos que os filhos dão a sua vida para salvar uma das partes do relacionamento, pode ser outras coisas também, né? Esse é um caso. Mas sempre que a gente vai buscar isso no outro, a chance de sofrimento é muito maior, porque o filho, por mais que ele tente, ele não vai conseguir suprir da mesma maneira que nós podemos nos suprir. O marido, a esposa, também não vai nos suprir da mesma maneira que nós podemos nos suprir. Porém, nesse buraquinho, né, nesse vazio, nesses desajustes, a gente pode ver também algo positivo nisso, né? Porque graças a esses buraquinhos que nós temos, graças a essas disfunções originadas no nosso sistema e na nossa própria vida, é o que nos motiva a ir buscar fora, sim. Então isso também é interessante porque gera movimento. Não fica mais saudável quando eu espero somente do outro que esse movimento supra aquilo que eu estou esperando, que aí eu começo a ter movimento, mas eu não saio do lugar. Então o estímulo da falta me faz ir buscar, mas se eu deposito isso na mão do outro, eu fico patinando e não saio do lugar. Então um trabalho sim de autoconhecimento, uma busca de reorganização é fundamental, né? Claro que quando o amor chega ou quando algo mexe mais profundamente com o ser humano, ele não pensa muito nisso. Ele quer ir, ele quer vivenciar, ele quer experimentar. Isso também é bom, mas durante a caminhada, na hora que aquela paixão baixa um pouco, porque toda paixão ela baixa depois de um determinado tempo, isso é comum, depois é o amor que se mantém mesmo, né? A paixão é um dos aspectos ali importantes dentro de um relacionamento, mas não é só ele. Quando esse fogo um pouquinho da paixão diminui, que o amor vai brotando mais, aí o casal tem as oportunidades de ir ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Isso não é demérito, né? Isso faz com que a relação amadureça. Aí o homem consegue estar mais entregue para aquela mulher e a mulher estar mais entregue para aquele homem, porque ambos estão se buscando, né? Só pegando o gancho aqui, né, da parte do casal, um dos pontos importantes do casal é cada um vivenciar as suas próprias individualidades, né? Isso é algo também pouco respeitado hoje dentro da nossa sociedade, né? Não há mais o mínimo de privação na relação, né? O homem ou a mulher ali, enfim, o casal, ele tem que estar aberto 100% para o outro a todo momento. Isso é legal, é bacana, gera confiança. Mas em alguns momentos da vida, o homem ele precisa do seu tempo. Ele precisa vivenciar as suas questões. Ele precisa ter os seus lazeres, mesmo que em separado da sua mulher. E a mulher também, ela precisa vivenciar as suas questões, ela precisa do seu tempo. Esse tempo de individualismo, né, que cada um vai buscar ali aquilo que precisa, é o que faz, na hora que eles voltam, estar mais cheios de amor um para o outro, ter mais amor para dar, ter mais vontade de troca. Isso não quer dizer ir buscar outros relacionamentos, isso quer dizer apenas cada um se buscar, né? Então é importante respeitar lá o momento do marido, é importante respeitar o momento da esposa, porque senão chega um ponto que a relação ela fica tão intensa, ela fica tão... vira uma simbiose praticamente, né? Ninguém tem vida Uhum. mais. E isso também vai refletir na criança. Acaba sendo da mesma forma que o casal é pai e mãe, o casal ainda é um homem e uma mulher.
né? Que eles formam sim um casal, mas como você falou, cada um Sem com a dúvida. sua individualidade. E a partir do momento que isso se perde, assim, se existe um desequilíbrio entre essas partes, sempre é a parte mais fraca ali, que talvez seja a criança, né? Se a gente olhar pelo sistema, vai sempre bater lá, né? Uhum, sem dúvida. A criança, como eu disse, né, ela é mais suscetível a tudo isso, né? Justamente por essa ordem, né? Os pais e a criança sendo uma continuidade, ela fica mais suscetível a tudo que acontece na vida dos pais. E isso inclui-se até aquilo que os pais sentem pelo outro, né? Que o que o pai sente pela mãe, a mãe sente pelo pai, e não expressa. É muito comum, por exemplo, uma criança pequena, sem justificativa racional, você identifica ali na história, não houve nada assim tão significativo, e a criança tem uma raiva enorme do pai ou da mãe. E aí você vai averiguando isso e vai vendo que essa raiva, na verdade, é desse pai, é dessa mãe que não soube expressar para o seu companheiro. Aquilo ficou tão guardado, que acabou chegando até na criança, né? Então isso também não é uma condição saudável. E, de novo, sempre de forma subconsciente. A criança simplesmente Sem não tem dúvida. nem noção do que está acontecendo, de onde vem isso, né? Não. É, além de inconsciente, a gente pode imaginar como se fosse um fio mesmo, né? Um fio de eletricidade. A criança está na ponta desse fio. Tudo que acontece aqui na origem vai passar por essa criança, não tem como. Claro que quando a criança vai crescendo, vai amadurecendo, cabe a ela também transformar isso para poder seguir adiante. Então não dá também para nós que agora olhamos para a vida dos nossos pais e identificamos alguns desses pontos de desequilíbrio, ficar apenas culpando esses pais, né? Cabe a nós pegarmos essa trouxinha aí que nos foi dada, cheia de presentes, cheia aí de ferramentas, cheia de situações e fazer algo de bom com isso, né? Então é importante também para que a gente não fique numa posição de vítima e culpe os nossos pais para sempre. Então, mesmo as crianças que hoje passam por esses conflitos, olhando lá na frente, será os futuros aprendizados dela. Claro que a gente olha e vê que não precisa ser através de sofrimentos, né? Então, quanto mais consciência há dentro de um sistema, mais fácil e mais saudável vai ficando aquela relação. Se a gente resumir o que foi falado até agora, então, basicamente, o mais funcional seria, pegando o meu exemplo agora, eu primeiro olhar para mim como indivíduo, estar bem como indivíduo, com as minhas questões, com as minhas demandas, resolver o que precisa ser resolvido. Da mesma forma, é olhar para trás, né, reconhecer os meus pais, reconhecer que eu sou filho. A partir daí, sendo filho, indo para a vida como homem, aí sim eu vou poder ter um relacionamento e desse relacionamento, estando dentro desse equilíbrio de troca desse relacionamento, eu poder aí sim ter um filho e esse filho, tendo tudo isso em ordem, a probabilidade de sucesso que ele vai ter é muito maior do que se qualquer ponto desse estiver disfuncional. Com certeza, né? Isso seria um mundo ideal, né? A teoria mais assertiva possível, né? Como eu disse, quanto mais próximo dessa teoria na prática a gente conseguir chegar, melhor as relações vão ficando, né? O que falta talvez para que isso aconteça é dar um espaço entre um momento e outro na nossa vida. Que espaço? É aquele momento onde a gente vai ficar um pouquinho mais quieto, onde a gente vai se observar, é aquele momento antes de tomar uma decisão que a gente dá um passo atrás e analisa e sente, porque senão a gente só age no impulso. Então aquela criança que sofreu vira um adulto, mas ela não percebeu que ela já virou adulto, ainda ela é aquela criança. Aí ela passa a se relacionar, ela sofre no relacionamento, ela já acaba o relacionamento, ela já vai para outro. Então a gente não dá tempo para digerir as coisas que acontecem conosco, né? A vida dessa sociedade atual que a gente faz parte, a gente ajudou a construir esse tipo de sociedade, ela é muito dinâmica o tempo todo, tanto que, por exemplo, uma das qualidades mais aplaudidas no meio corporativo e hoje no meio geral da sociedade é ser proativo em tudo. Você tem que ser proativo em tudo, a todo instante. É fantástico, claro, ter a ação, desde que seja uma ação assertiva, senão é só uma ação por ação, e você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, chega uma hora que você não sabe nem o que você está fazendo mais. Então, dar esses tempos, dar esses espaços entre um momento e outro, entre uma dor, para poder viver uma outra relação é importante, né?
baixar as guardas, baixar as resistências, permitir vivenciar alguns processos internos para poder seguir adiante, né? Quem nunca ouviu, já passou por isso, né? Acaba um relacionamento e fala, já vou logo arrumar outro, que assim eu esqueço do anterior. É uma grande ilusão, porque a chance de dar errado é muito grande, porque olha a motivação que você está indo para um outro relacionamento, né? Costumo brincar que você está entrando num relacionamento com o rabo preso no antigo. E aí já não é mais um relacionamento de casal, é um relacionamento a três, porque o outro continua junto em tudo. Mesmo que distante, o seu comportamento, as suas questões vão trazer essa pessoa sempre naquela vivência que você achou que era nova. E isso não vai dar certo, porque há ainda uma pendência anterior. Então, às vezes, é importante entre uma coisa e outra dar esse tempo, digerir, para depois sim tomar um passo, né? Como a questão dos filhos, né? Pegando esse mesmo gancho aí das motivações. Quantas vezes, né, um casal tá em baixa no relacionamento, né? Aquela chama está diminuindo, e aí fala, vamos ter um filho, então quem sabe não resolve o nosso relacionamento, né? Dá um ânimo aqui em casa. Olha a responsabilidade dessa criança que vai nascer. Ela já nasce com a responsabilidade de salvar o relacionamento dos pais. Então ela já nasce com esse peso nas costas dela, e ela não sabe de nada, ela só estava ali prestes a ser gerada, e na hora que é gerada ela já assume esse peso. Então isso acontece, então aí que cabe a autoobservação, esse autoconhecimento, que o que você falou é correto, primeiro enquanto indivíduo, depois enquanto casal, e em terceiro como pai e mãe. Né? Essa ordem precisa ser estabelecida. Ainda na constelação, né, só para falar da ordem, às vezes se confunde, né, porque a gente fala dos sistemas, né? Então tem lá o pai, a mãe, aí tem o filho, depois vai vir os netos, né, desses pais. A prioridade, né, que eu estava falando um pouquinho atrás, né? Por que a prioridade não é o filho em si? Porque o filho ele é uma continuidade da relação. Ele não é um sistema totalmente novo, ele não é uma relação totalmente nova. Ele é uma continuidade. Então, na prioridade se mantém os pais, aonde a relação chegou primeiro, aonde o casal se constituiu primeiro do que a relação entre pais e filhos. Então é importante sempre manter essa prioridade nos pais. Agora, claro, aquele casal que se separou, né, tudo aí de forma harmoniosa, equilibrada, aí vai para os seus futuros relacionamentos, qual que é a prioridade? Aí sim é o futuro relacionamento. Então, quando é sistemas novos, relacionamentos novos, a prioridade é sempre o atual. Quando é questão de filho, o filho ele é uma continuidade, ele é uma extensão, como se fosse um braço desses pais. Então, a prioridade continua para o casal. Tudo isso vai fazer com que haja mais sucesso nessa relação. E ainda falando de sucesso na relação, agora eu pegando o seu gancho, queria que você falasse um pouquinho sobre esse equilíbrio de troca, o quanto isso é importante, esse equilíbrio de troca, em relação a esse casal que está ali com o filho, está planejando ter um filho, o quanto isso é importante e quanto isso vai influenciar lá naquela criança. Sem dúvida, né? Então, no casal, vamos voltar lá aos 50% de cada um. Então, um casal é 100%, cada um deveria estar com os seus 50% para cada. Esse equilíbrio é o que vai deixar o casal disponível de forma correta um para o outro, né? O que entra nesse equilíbrio? Tudo. Então, tudo que uma pessoa faz para a outra vai computando lá na sua conta corrente. Então, tudo que você faz lá para o outro, você vai fazendo um débito. Então, você fez para o seu parceiro, para a sua parceira, foi um débito na sua conta. Ou seja, você tirou algo da sua conta e pôs na conta do outro. Quando nós fazemos algo para alguém, principalmente no casal, nós deveríamos, no momento seguinte, deixar com que o outro retribuísse para nós, para que essa conta ficasse sempre equilibrada. Então isso vai entrar o quê? Troca de amor, troca de carinho, responsabilidade em casa, cuidado dos filhos, até mesmo a questão financeira. Na somatória de tudo, tem que ficar mais próximo possível do 0 a 0 ou desses 50% para cada. Sempre que um dos lados faz mais pelo outro, né? E isso, infelizmente, é tido como algo bonito, porém não é algo saudável na relação. Então eu faço tudo por ele, quando chega a comida está pronta, a roupa está lavada, eu ainda sustento a casa, cuido dos filhos.
que sobra para o outro fazer? Não sobra quase nada. E aí pode entrar o que é na cobrança. Nossa, eu faço tudo, ele não faz nada. Mas a pergunta sempre que eu coloco é, você permite com que o outro faça para você? E isso a gente pode traduzir como, você permite que o outro te dê amor? Porque às vezes a gente não sabe receber amor, né? A gente só sabe dar, oferecer, que é uma forma de defesa de receber amor. Às vezes por algum trauma do passado. Então, nesse jogo aí, nessa balancinha, eu vou fazendo pelo outro, eu deixo que o outro faça por mim, eu vou ficando equilibrado. Quando eu amo o outro, quando eu gosto muito dessa outra pessoa, eu faço algo por ela e dou mais um pouquinho, sabe? Aquele mimozinho que eu faço, mas é só um pouquinho, não é muito, um pouquinho. O outro vê que eu fiz isso, que eu dei um mimo para ele, oh, puxa, legal, olha só o que ele fez, eu vou retribuir isso também, e como eu gosto, eu vou dar mais um pouquinho. E aí o relacionamento ele vai se construindo nessa escadinha, de pouquinho em pouquinho. Porque se só um dos lados faz, a conta vai ficando muito grande. Sempre que eu faço algo por alguém, o outro se sente devedor a mim. Se ele não consegue retribuir, esse peso ele fica insustentável. E o sistema ou a relação não consegue mais se equilibrar. Aqui eu costumo dizer que acontece duas coisas. Ou um grande conflito que vai fazer com que ambos voltem para o mesmo patamar e tomem aí uma escolha se continuam a crescer ou se terminam de vez, ou cada um termina no próprio desequilíbrio e vai se equilibrar nos futuros relacionamentos. Que aí é quando cada um já vai para o próximo relacionamento perdendo porque está com o rabo preso ainda no relacionamento antigo. Então, para um casal funcionar, esse equilíbrio de troca ele tem que ser fundamental no dia a dia. Isso é dia a dia. Se percebeu fazendo mais, opa, peraí, deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu deixar o outro fazer. E deixar o outro fazer é permitir que ele faça do jeito dele, né? É assim, eu faço para o outro somente aquilo que tenho, somente aquilo que posso, dentro das circunstâncias a mim apresentadas. E fico disponível para receber do outro somente aquilo que ele tem, aquilo que ele pode, dentro das circunstâncias a ele apresentadas. Porque se eu esperar alguma coisa diferente ou quiser que ele faça diferente, também não vai dar certo, e aí vai gerar sofrimento. E esse dar e receber não necessariamente precisa ser na mesma moeda, né? Se eu receber um presente, eu posso dar de outra forma também, né? Se eu não tenho condições, enfim. Tem que ser na somatória de tudo. Então, tudo que compõe a vida do casal, em todas as funções, em todos os afazeres, na troca de amor, no fim das contas tem que estar tudo mais ou menos próximo. Então, digamos que eu é que mantenho a casa com dinheiro, porque eu que trabalho, né? A esposa lá decidiu cuidar dos filhos, foi um acordo entre o casal, tá tudo certo, ou seja, ela cuida dos filhos e ele está suprindo a casa. Então, cada um está cumprindo com a sua função. O que não pode é só um dos lados fazer tudo e o outro não fazer nada. E aí vai ter um grande conflito que o relacionamento não vai dar certo. E também conseguir olhar no outro, que eu não estou vendo ali só o indivíduo. Estou vendo o indivíduo, mas eu estou vendo também olhar todo o sistema que ele carrega, né? Que ele é a ponta de um outro sistema também, né? Sem dúvida. Lembra que a gente falou agora há pouco, né? Quando o pai ou a mãe fala mal um do outro na frente da criança? Da mesma forma, isso acontece no relacionamento, né? Então a pessoa fala, nossa, eu amo você, mas eu odeio sua mãe, eu odeio seu pai, né? Eu odeio meu sogro, eu odeio minha sogra. O que o seu parceiro está ouvindo lá dentro? Nossa, ela me ama, mas ao mesmo tempo ela me odeia. Porque quando você fala dos pais, né, que é o seu sogro e sua sogra, você está falando do próprio companheiro que está ali. Então você pode sim não concordar com alguns aspectos, ok, mas ainda assim você deveria no mínimo agradecer ao seu sogro, à sua sogra, por ter gerado a vida daquela pessoa que está com você, pois graças a isso você tem a oportunidade de trocar afeto, de trocar amor com o seu companheiro ou com a sua companheira. Então sim, quando nós olhamos para o indivíduo, o Henrique até assustou. Estou aqui, tá pulando aqui. Quando nós olhamos para o nosso parceiro, quando nós olhamos para a nossa parceira, nós olhamos sim para toda essa história anterior. Por isso, às vezes as pessoas dizem, né, na constelação, na visão sistêmica, você não casa com o indivíduo, você casa com a família. De certa forma, isso é real, tá? Não no sentido de influência, às vezes de palpite, de fala, faz isso, não. Então, assim, os pais têm o papel dos pais, o casal tem o papel de casal, tá?
Nesse caso aqui, a prioridade ao casal não é mais os seus pais, porque já é um sistema novo. Então, relacionamento onde o sogro e a sogra, né, ou os seus pais ficam dando pitaco sempre, a chance de dar errado também é grande, porque o filho ainda não virou homem, a menina ainda não virou mulher. Então, se os pais influenciam muito a relação, é porque não há uma maturidade suficiente entre essa pessoa ali para estar disponível no relacionamento. Mas, quando a gente olha para o nosso parceiro, para a nossa parceira, ele é um reflexo, sem dúvida, de todo um sistema familiar, de toda uma história familiar, de muitos sofrimentos familiares, de muitos hábitos. Quantos casais, logo que casam ou que vão morar junto, começam a ter conflitos por questão de costumes, às vezes de coisas tão pequenas aparentemente, aonde põe a toalha, aonde pendura o guardanapo, se enxuga a louça ou se deixa secar no escorredor, ou horário de almoçar, horário de jantar, porque nas suas famílias de origem era de um jeito. Quando junta, que tem ali conflitos, o casal às vezes não consegue conversar e chegar no meio termo. E aí começa a ter conflito, porque no fundo, cada um está defendendo a sua família de origem. Ou seja, isso que eu faço é correto. Correto para quem? Para a minha família de origem. Então a minha família de origem é que está correta, a sua é que está errada. E aí gera conflito. Então é importante observar tudo isso para ver se realmente não é uma repetição apenas de padrão e se é possível, e realmente, na maioria dos casos, é possível chegar ali num bom senso, no meio termo, fazer um novo acordo de comportamento para que esse casal consiga viver em harmonia. E quando o casal tem essa visão sistêmica, eles entendendo ali que é um novo sistema, né, eles conseguem se adaptar, conseguem conversar, sabendo que é um novo sistema e que pode ter novas regras ali, né, e eles podem fazer isso juntos, né. Sem dúvida, né? Ali vai ser um novo núcleo que está se iniciando, com as bases que veio cada um das suas famílias, mas a partir de então cria-se uma nova história, aonde as regras podem ser modificadas, aonde os acordos podem ser modificados, para que consigam realmente seguir adiante de forma equilibrada, né? Tem um ditado que hoje nem fala muito mais, antigamente fala, né? Quem casa quer casa, né? Uhum. Isso é muito simbólico, ou seja, quem casa quer o seu lar, quer ter as suas regras, vai iniciar um novo movimento, vai sair da casa dos pais. Olha como é profundo isso, né? Quem casa quer casa, ou seja, quer as suas regras, o seu momento. É ali um passo importante no sistema. Se você carregar junto todas as bagagens lá de trás, aí a coisa não vai dar certo. E os filhos, né, que também está dentro da nossa conversa de hoje, vão sempre refletir todas essas relações não vistas lá atrás. E aí, bom, resumindo de novo tudo que você falou, se olhar como indivíduo, resolver as suas questões, olhar para trás, se ver como filho, depois indo para a vida, como homem, como mulher, ter um relacionamento, ter esse equilíbrio de troca para que ali tenha uma criança emocionalmente saudável, que possa ir para a vida também. A partir daí, como que é esse olhar agora, não como homem, não como filho, agora como pai, no meu caso, ou como mãe, olhar para essa criança como filho, como que fica o equilíbrio de troca nesse caso e como os pais devem olhar para os filhos? Sim, faz parte da própria evolução que um dia esse filho e essa filha sigam o seu caminhar, né? Então existe desde o momento do nascimento um modelinho que poderia ser aplicado na prática também. Então quando o filho ele nasce, ele passa ali teoricamente em primeiro lugar na esfera da mãe, né, que é onde ele vai buscar o aleitamento, onde ele vai buscar os primeiros cuidados, é onde ele vai buscar ali, enfim, o primeiro afeto, tudo Onde ali ele é na mãe. gerado também, né? Onde ele é gerado, né, pelo mais ou menos ele 9 meses, tem gente que nasce um pouquinho antes, né, onde ele é gerado. Então, a primeira referência de qualquer ser humano da vida passa pela mãe. Sem sombra de dúvida, a mãe é esse primeiro sinal de que a vida aconteceu, de que a vida foi possível. Mas aí essa criança ela vai crescendo, né? E aí ela começa a entrar um pouquinho na esfera do pai, na esfera do pai, que é que vai cuidar de uma forma um pouquinho diferente. Então o pai ele tem um jeito de cuidar um pouquinho diferente do que da mãe. Então geralmente, né, é menos cuidadoso, ele geralmente ele deixa o filho ou a filha mais à vontade.
E isso faz com que já comece a ter pequenos estímulos de caminhada para que esse filho vá para o mundo. Quando o filho é homem, ele vai para essa esfera do pai e, simultaneamente, ele aprende a ser homem. Ou seja, ele vai tomar o masculino. Ele vai aprender coisas do masculino, onde só um homem pode ensinar outro homem. Claro, uma mulher pode tentar suprir isso? Pode, como vice-versa. Mas nunca vai ser tão próximo quanto aquele que carrega em si as experiências. Então o homem tem experiências hormonais que ele sabe o que acontece no corpo dele na determinada idade. Aí ele vai ensinar o filho dele. O filho tomando esse masculino, né, tomando essa força do pai, em linhas gerais, agora ele está pronto a seguir para a sua vida. Esses pais, eles passam agora a sair um pouco de cena e deixar com que o filho dê os seus próprios passos. O filho também, por sua vez, deveria já entender que os pais fizeram o que tinham que fazer e agora é com ele. Tá? Agora já é com ele. Eu falo que a melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos é ficar disponíveis. E a gente pode traduzir isso da seguinte maneira. Ó, meu filho, eu estou disponível para você. Se você precisar de alguma coisa, você vem até mim, tá? Eu estou aqui, vai, vive a sua vida. Qualquer coisa você volta. Porque aí o filho vai saber que ele tem um porto seguro, que ele tem ali uma disponibilidade dos pais. E se alguma coisa der errado ou ele sofrer, ele tem aonde recorrer. E geralmente quando isso acontece, a minoria dos casos vai fazer com que esse filho volte. Quer dizer, que ele vai para a vida mesmo, né? Porque os pais estão disponíveis, ele vai para a vida. Geralmente os filhos voltam quando alguma coisa não ficou legal lá atrás, né? Da filha à mulher, a mesma coisa. Ela toma lá da mãe, toma do pai, nessa força também do pai, e ela pode retornar rapidamente à mãe agora para aprender a ser mulher, para aprender as coisas de mulher, aprender como funciona o corpo de uma mulher, enfim, para que ela siga a sua vida de mulher. Da mesma forma, os pais vão saindo de cena e deixam os filhos seguir adiante. Uma coisa interessante, né, para os filhos também não exigir demais dos pais é a seguinte: quando os filhos, né, vamos supor, o filho já casou, já tem seus próprios filhos e vai visitar os seus pais. Esse filho, que agora já tem um novo sistema, já é pai, inclusive ele volta para ver os seus pais, na cabeça daquele pai e daquela mãe, ele ainda será o filhinho pequeno, né, ainda vai ser o filhinho. E ele pode, em determinado momento, deixar com que isso seja algo legal. Então, deixe os pais ser pais. Tudo bem. Na hora que você voltar para sua casa, você é o homem de novo lá da casa, e a mulher é a mulher da casa. Porque senão também a gente tira os nossos pais do papel deles. Pela própria ordem natural do sistema, os pais deveriam ser essa fonte inesgotável. Então, os pais estão sempre dispostos a dar. Mesmo que aconteça alguma coisa na vida, lá no fundo os pais sempre estão ali dispostos. E se não há uma disponibilidade, eles têm esse recurso dentro deles. Então os pais sempre vão ter essa força da vida. O filho ele vem, ele bebe um pouco dessa fonte, daqui a pouco ele volta de novo. Só não pode inverter os papéis, senão isso que é um problema. Então para o filho seguir adiante, o ideal é isso. Os pais vão saindo de cena e o filho vai entendendo que agora a coisa é com ele, a caminhada é com ele. Não adianta mais ele querer que o papai ou que a mamãe escolha por ele, ou que o papai e que a mamãe dê o passo por ele. Até porque se isso se permanecer na vida de adulto, esse filho ele vai enfraquecer, ele não vai ter maturidade o suficiente, e aí vai cair naquilo que a gente já falou. É um adulto, mas no fundo, ainda é uma criança esperando os pais conduzirem pela vida. Seria justamente a pergunta que eu faria agora, né? E quando os pais não deixam essa criança ir para a vida, né? A criança acaba não crescendo, né? Sim. Quando os pais, né, não deixam a criança ir para a vida, isso acontece bastante, e aí cabe a nós filhos fazermos a nossa parte de seguir adiante. Isso na visão sistêmica, na visão do Bert Helling, vai chamar desobediência por amor. É quando eu desobedeço os meus pais, porque isso é uma desobediência, ou seja, meus pais querem que eu fique sempre ali com eles, mas eu sei que é saudável eu seguir adiante tanto para mim quanto para eles, então eu desobedeço para seguir o meu caminho. A força que esse pai ou essa mãe vai fazer para mim permanecer nesse núcleo inicial é a resistência que eu vou precisar ter para romper essa casca. É como se você fosse na academia, você tem lá um peso, se o peso é grande, você vai precisar o quê? De mais força para poder resistir àquela carga de peso.
Então, de certa forma, pais que deixam os filhos muito sufocados, também é um exercício para o filho para ficar mais forte com isso. Então não dá para a gente culpar somente os nossos pais, tá? Cabe ao filho, quando essa liberação não é feita automática, seja pelo pai ou pela mãe ou por ambos, dar esse passo, por mais dolorido que seja, porque é saudável para o filho e para os pais. Aí é a desobediência por amor e isso vai gerar força interna para esse filho virar adulto. Legal. É, fizemos quase uma revisão ali das ordens do amor, né? Talvez, Sim. acho que só não comentamos um pouco sobre pertencimento nessa. Como que você colocaria o pertencimento aí em toda essa estrutura de pai, mãe, filho e O avós per- também? Como a gente falou da quebra, né, da hierarquia, em algum momento aqui, que é essa quebra da ordem, né, sempre que há uma quebra de ordem também, de alguma forma há uma quebra da lei do pertencimento. Porque se eu assumo o lugar de alguém que não é o meu lugar, né, vamos supor, eu assumo o lugar do meu pai, o lugar da minha mãe, esse casal deixa de ser um casal, ou seja, tudo ali já não está mais na ordem correta, de alguma forma também o personagem que está fora do seu lugar está excluído, porque outro vai assumir esse papel. O pertencimento para um filho é olhar para os seus pais e compreender que os pais fizeram o melhor que podiam fazer, deram a vida que foi o principal e o fundamental e reconhecer esse ato da vida para que ele possa seguir adiante. Então, quando um filho se acha mais do que os pais, quando um filho se acha melhor do que os pais, quando um filho assume o lugar dos pais, ele está, no fundo, excluindo esse homem e essa mulher. Se ele faz isso, ele está excluindo uma parte de si próprio pela lógica da montagem do quebra-cabeça, né? Se ele é metade pai e mãe, se ele exclui ou rejeita os seus pais, ele está excluindo e rejeitando a si próprio. Então, isso também pode acontecer. No caso dos pais, né, o pertencimento aí vai entrar, que a gente falou na família de origem, uns dos outros, né? Então é importante olhar para a família de origem dos nossos parceiros e incluí-las, e também quando a gente olha para os nossos filhos, olhar com esses olhos de inclusão. Então, independente das escolhas que o filho tome na vida, ainda assim ele é uma extensão de nós. E a gente dá ali a livre oportunidade de ele fazer aquilo que precisa ser feito. Quando o filho é pequenininho, cabe aos pais, claro, educar, orientar, estabelecer limites. Quando o filho é adulto, cabe ao filho seguir os passos dele, né? E aí o pai, a mãe ali, é aquela coisa, eu estou disponível, eu sei que faz parte, e se um dia ele precisar, tem um lugar aqui para vir buscar. E isso também acontece, né? Até um tempo atrás, né, a questão de herança era muito mais forte do que hoje, né? Dependendo do tipo de ação que o filho tivesse, o pai ou a mãe falava, né, eu vou te deserdar da família. Isso é uma frase de exclusão, ou seja, eu vou retirar você do direito de fazer parte desta família. E às vezes a gente fala isso mesmo que brincando, né? Viu, se você não se comportar, eu vou te pôr para adoção. Olha, se você não se comportar, eu vou te dar para outra família. O bicho papão vai levar você, né? O homem do saco vai te pegar. Então, tudo isso são frases que a gente vai colocando que geram a sensação de exclusão. Outro caso que pode acontecer são os filhos abortados, né? Que isso também pode representar uma exclusão dentro do sistema. Não é todos os casos, mas na maioria os abortos não são muito bem considerados pela dor e às vezes até pela rápida passagem dentro do sistema eles não são considerados e isso é uma exclusão. Lembrando que tudo aquilo que é excluído ou rejeitado volta lá na frente com uma outra roupagem, querendo trazer aquilo que foi excluído de volta para o sistema. Então o pertencimento ele vai entrar também nessas questões, né? Todas as ordens do amor elas estão juntas o tempo inteiro, né? E geralmente quando a gente quebra uma, naturalmente a gente já vai quebrando as outras, porque elas se compõem juntas, né? Só algo interessante para se falar do equilíbrio de troca, né? Eu sei que o tempo já está chegando ao fim. Uhum. O equilíbrio de troca, como eu disse lá do casal, do pai e da mãe, ele não se dá da mesma forma dos filhos para os pais, tá? Então, aquele 50% que precisa ser sempre igualitário, não se dá de filhos para pais. Porque como os pais nos deram a vida, nós não conseguimos retribuir da mesma forma e na mesma medida a vida para os nossos pais.
Então, para a própria continuidade do sistema e a sobrevivência da espécie, nós equilibramos essa conta sempre para frente. Então, nós tomamos a vida dos nossos pais e vamos retribuir isso aonde? Sempre num movimento para frente, seja através dos nossos próprios filhos e para aqueles casais que não têm filhos, ou para aqueles indivíduos que não têm filhos, eles vão retribuir essa vida através dos seus trabalhos, através dos seus hobbies, através da sua missão de vida, fazendo com que a vida que lhe foi dada de presente passe por essa pessoa, se sinta útil e chegue até outras pessoas. Então, realmente, aquele ditado que fala que um pai, né, um pai e uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai, de certa forma, na simbologia, ele é real, porque jamais os filhos conseguirão retribuir da mesma forma. Isso não quer dizer que os filhos não possam, né, em determinado momento da vida, prestar alguma assistência aos pais. Mas prestar assistência não quer dizer fazer igual os pais fizeram, porque isso jamais nós vamos conseguir. Nós só vamos saber algo próximo do que os nossos pais fizeram se um dia a gente também for pai, se um dia também a gente for mãe. E aí o sistema vai se equilibrando sempre para frente. Legal. Lucas, nosso tempo está acabando. Eu quero corrigir uma gafe minha, que eu não te apresentei lá no começo da live. Então, para quem está chegando agora, para quem está desde o começo, esse é o Lucas Anzolin, terapeuta, constelador familiar, meu professor de constelação familiar, me formei com ele há 2 semanas. Lucas, eu quero que você fale um pouco do seu curso de constelação, que eu, assim, sou suspeito para falar, mas quem tiver interesse, faça, procure. E eu indico o Lucas, assim, de boca cheia, porque foi muito surpreendente para mim. Eu estava com uma expectativa alta e, assim, explodiu essa expectativa, porque foi, nossa, não tenho nem palavras para falar o quanto foi legal, o quanto gerou de mudança em mim. E, Lucas, quero que você fale um pouco do curso, se ainda tem vagas, e também dos seus programas. Acho que a gente tem mais 2 minutos aí para você falar um pouco dos programas que você apresenta na TV Inspirar. E depois eu vou colocar todos os seus links também na live que vai ficar gravado. Tá bom. Sobre o curso, então, nós estamos iniciando uma turma agora, dia 24 e 25 de outubro. É a 5ª turma de formação de constelação familiar, essa que você participou. Um dos grandes diferenciais do curso que eu me proponho a fazer é ensinar justamente a visão sistêmica de uma forma que cada um consiga aprender a pensar por si mesmo. E isso é fundamental. Além das próprias ordens do amor, que a gente falou um pouquinho aqui, tem a visão sistêmica vista de uma outra forma, né, que vem da própria ciência, onde explica os movimentos da natureza, a gente adapta isso para dentro do sistema. E além disso, o curso, para aqueles que desejam fazer, mesmo para quem não deseja ser constelador, é uma grande transformação pessoal, né? Eu não falo isso por conta que eu dou o curso, não, eu falo isso pela quantidade de experiências e vivências que a gente faz dentro do curso, porque eu parto do princípio que não adianta apenas aprender a teoria se a pessoa por si só não passou pelo processo ela com ela mesma. Então, naquele primeiro ponto que você colocou do indivíduo, né, que é primeiro o indivíduo, depois casal, depois ser pais, então é esse ponto que a gente trabalha no curso. Então, o indivíduo, primeiro, ele precisa se trabalhar para depois conseguir trabalhar outras pessoas, e essa é uma das propostas do curso que começa agora em outubro e tem algumas vagas sim. Da TV Inspirar tem a meditação com tambor, inclusive daqui a pouco tem às 20 horas, toda segunda-feira às 20 horas. Terça-feira tem na Rádio Cidade o programa Você Melhor, que eu sempre falo sobre um tema também dentro do autoconhecimento. E tem o programa Conversa Comigo, que eu vou agora mudar de horário. Antes eu fazia de quinta, agora eu vou mudar o horário, porque eu volto com a constelação em grupo a partir dessa semana nas quintas-feiras, né? Então tem bastante conteúdo lá na TV Inspirar no YouTube. TV Inspirar no YouTube você encontra bastante coisa e me encontra nas redes sociais, pelo Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Lucas está aqui com 15 segundos. Gratidão, muito obrigado pela aula e obrigado por ter você aqui, é uma honra. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estarei aqui. Tamo junto. Obrigadão, Lucas, e até mais. Obrigado.